Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na vida de vocês mais uma vez. E a expectativa é que esta mensagem encontre um lugar super especial em vossos corações. Vamos lá? Mas antes de falarmos da palavra, aquele convite, se inscreva no canal, deixa o seu joinha no final do vídeo se ele foi bom para você, compartilha e deixa o seu comentário porque é muito importante. Eu quero falar sobre religião. Em um tempo onde a política está em evidência e a mesma tem causado divisões na sociedade, entre amigos, eu fiquei sabendo de famílias que estão rachadas por causa da política, casamentos que foram desfeitos por causa da política, amizades antigas que romperam, cederam por causa da política. E não diferente da política, a religião também tem causado esse impacto no coração de muitos, dividindo pessoas. A religião que vem para poder religar o homem a Deus, hoje tem causado inimigos, tem construído muros, tem feito um abismo ser real entre pessoas, entre familiares. E é sobre isso que eu quero falar e eu espero que esta mensagem encontre um lugar especial no teu coração. Vamos lá? No Evangelho de João, no capítulo 8, vai dizer-se no versículo 10, ó. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Jesus repreende Pedro porque ele puxou a espada e, confrontando as pessoas que estavam se aproximando de Jesus, juntamente com o sumo sacerdote Caifás, para poder capturá-lo, porque Jesus naquela situação parecia ser o inimigo, Pedro agiu de uma forma totalmente bruta, agressiva e cortou a orelha direita daquele homem chamado Malco. Quem Malco era? Servo do sumo sacerdote. Aqui a gente consegue aprender que duas religiões estavam em conflito, em atrito. O sumo sacerdote e todos que estavam com ele ali defendiam Deus, a Torá, toda a lei mosaica, e Jesus parecia ser um impostor que trazia algo diferente do que eles acreditavam. Eles sabiam que um dia o Salvador viria, porém não creram que foi daquela forma que Jesus veio. Aí, aqui a gente consegue perceber que Pedro defende Jesus. Caifás, o seu servo Malco e todos que estavam ali defendiam Deus. Tá vendo como a gente consegue perceber que as pessoas, na defesa de suas religiões, são tão agressivas que machucam pessoas, se dividem, se distanciam, porque não conseguem respeitar umas às outras? Nós deveríamos fazer da forma mais simples que o Senhor Jesus nos ensinou. Amar uns aos outros, perdoar as pessoas, respeitá-las, porque não é com força que colocaremos o que cremos no coração das pessoas. A palavra nos afirma que o único que tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, assim a gente consegue perceber que não é na nossa força, não é na nossa marra, não é na agressividade que vamos forçar as pessoas a ser o que nós queremos. Nós precisamos entender que se você confia na verdade, se você entende que a religião que você serve é a correta, faça o seu melhor para aquilo que você acredita, sem ferir ninguém. Eu sou cristão. Eu creio no Evangelho, eu creio no Senhor Jesus Cristo, isso não me dá poder de recriminar ou anular ou dizer que as outras religiões não prestam ou que você não presta por não acreditar naquilo que eu creio. Até porque, dentro das próprias religiões que professam a mesma fé, existe a barreira. Existe a minha religião é a certa, a minha doutrina é certa, aquilo que eu acredito é o melhor.
E assim, o amor, em vez de reinar, ele perde espaço, ele perde força e não conseguimos fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. E eu vou te provar na palavra o tamanho do prejuízo que a briga de religiões pode causar na vida das pessoas. Olha só que interessante o que eu encontrei aqui. Eu vou falar de Malcom agora, tá? O servo do sumo sacerdote que foi ferido naquele momento em que o Caifás se aproxima de Jesus e ali houve aquele conflito entre eles. Quem era o servo do sumo sacerdote? Aquele que almejava um dia ser sacerdote. Dedicavam sua vida de 5 a 8 anos ao estudo da Torá. Se dedicavam ao trabalho no templo de 12 em 12 horas, colocando lenha no altar para o fogo não apagar. No fim de seu estágio, quando faltava 1 ano para ser consagrado ao sacerdócio, se tornava servo do sumo sacerdote. Acompanhava o sumo sacerdote o tempo inteiro, na condição não só de aprendiz, que quer dizer discípulo, mas de servo. Olha só, aqui a gente consegue pontuar todo o investimento que uma pessoa faz na jornada e por causa da religião, por causa da briga, do conflito entre religiões, quase um sonho foi jogado por terra. Como assim, pastor? Até então não entendi o que você está querendo dizer. Vamos lá. A palavra do Senhor fala o seguinte, em Levíticos 21, 17, diz assim, fala a Arão dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. No versículo 21 vai dizer assim, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aqui a gente consegue entender que lá na época de Moisés, o Senhor já deu as ordens de como funcionariam as coisas para a adoração ao Senhor acontecer. Então havia uma regra: quem fosse se tornar sacerdote, quem fosse se tornar a pessoa que representaria Deus diante do povo, não poderia ter defeito. Então nós lemos o tempo que Malcom investiu para poder se preparar até chegar ao sumo sacerdote. E aí o que acontece? Quando Pedro vai confrontá-lo com aquela situação no Getsemane, ele corta a orelha de Malcom. Ou seja, todo investimento de tempo, de anos, de hora, de dedicação, de estudo, ali estava sendo jogado fora. Por quê? Porque com a orelha cortada, ele automaticamente teria um defeito no seu corpo e não poderia chegar ao sumo sacerdócio. E aí o que acontece? Jesus confronta Pedro, não permite que Pedro tenha conforto em seu coração por defendê-lo com uma espada. E aí Jesus faz o quê? Ele pega a orelha de Malcom, coloca no lugar e restaura a vida de Malcom. Restaura a saúde, o físico de Malcom. Todos aqueles anos de investimento quase foram jogados fora por causa da briga de religião. Quantas das vezes eu vi pessoas achar que o Saulo, era um homem quase endemoniado, um homem que defendia o diabo por ser um perseguidor de Cristo. Mas se nós formos olhar as Escrituras, Paulo que defendeu a Jesus Cristo depois de convertido, antes ele defendia a Deus. É o que ele cria, é o que ele foi ensinado. Então, quando surgiu a oportunidade de um outro Deus estar aparecendo, que foi Jesus Cristo, Saulo se levanta com outros para poder guardar, proteger a fé. Saulo não era inimigo de Deus. Saulo, ele era um homem dedicado a Deus, mas quando ele encontra Jesus no caminho para Damasco, e ele é transformado em Paulo, ali ele consegue perceber que Jesus e Deus eram os mesmos, mas pelo poder da religião e por aquilo que ele foi ensinado, ele entendeu que Deus era Deus e ele se dedicava muito ao Senhor e Jesus era o impostor. Então aqui a gente consegue aprender que nós devemos dar o nosso melhor naquilo que nós cremos. Não tente empurrar nas pessoas aquilo que você acredita. Seja você
um exemplo vivo, caminhando, mostrando para as pessoas a fé que você professa, em quem você crê. E se você está certo naquilo que você crê, faça o seu melhor. Não precisa machucar ninguém. Pedro quase destrói o sonho, o projeto de Malco, porque ele achava que Jesus era certo. E Malco achava que Deus era certo, representado pelo sumo sacerdote Caifás. Mas no final, todos eram o mesmo. Deus é Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles são três em um, todos serviam ao Senhor, porém, de uma forma diferente. E aí veio o conflito, aí veio o atrito, aí veio a agressão, aí veio o quase prejuízo na vida de uma pessoa. Não tente forçar a barra com ninguém. Seja você a sua melhor versão todos os dias naquilo que você crê. E eu tenho certeza que se o Senhor Jesus quiser fazer algo além do que você imagina e está em seus planos, Ele fará. Fará primeiro na nossa vida e depois na vida das pessoas que caminham conosco. Não precisa gritar, não precisa subir em lugar nenhum para dizer que a sua religião é a certa, que aquilo que você crê é o certo. Seja você o melhor todo dia. E aquilo que tiver que ser de diferencial na vida de pessoas será para a glória do Senhor Jesus. Eu falo nesse tom por ser um cristão evangélico, mas te respeito, respeito a sua religião e espero que você viva o melhor que você tem aprendido todos os dias, porque um dia a verdade me libertou. A palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dia a verdade me libertou de tantas mentiras, de tantos enganos, e hoje eu tenho encontrado sabor, alegria na verdade. A verdade que arranca todas as mentiras que ainda há escondido em mim. E arrancará para a glória do Senhor Jesus muito mais. E assim eu sei que você também encontrará o melhor de Deus na tua vida. Bem, quero abençoar tua história, tua vida, tua família com esta palavra e que ela seja um grande diferencial no nome de Jesus. Graça e paz.